Calvário de Libertação. Terceira parte, capítulo 2. As tramas da desgraça em delineamento. Dom Hidalgo não compareceu ao repasto matutino, o que motivou o anfitrião a ir buscá-lo nos seus aposentos, preocupado com a sua saúde. O aspecto do homem apaixonado era desolador. Exteriorizava uma expressão de face cava, contrastando as olheiras com a palidez mortal de quem houvera padecido as alternâncias de uma febre devoradora. A verdade é que ele não conseguira dormir, menos repousar. A vigília decorrente da ansiedade, assinalada pelos receios e perturbações que lhe assomaram nas últimas horas, respondia através do estado assustador do hóspede. Dom Fernando, colhido pela aparência do seu convidado, despachou um serviçal a trazer o médico da família a fim de o atender. Justificando-se tratar de uma recidiva das emoções em desordem, tentou tranquilizar o conde. Ansiava, todavia, por romper o dique que lhe represava os sentimentos, dando largas ao temperamento impulsivo. Examinando de soslaio o proprietário do solar, que se acercara de ampla janela envidraçada, que olhava para o jardim onde tivera entrevista com a Margarida, percebeu-lhe o senho carregado, a respiração irregular, compreendendo que teria de enfrentar uma forte luta com aquele homem vigoroso, tirânico, apaixonado. Percebeu-lhe o ricto de sarcasmo e de cólera na expressão rubicunda. Não se atemorizou, porém. No silêncio de ambos, a mente o inimizava com o outro ante a possibilidade de uma negativa. A psicosfera ambiente fez-se pesada e irrespirável, embora o ar do dia que varria o aposento. Enquanto aguardamos o médico, propôs Dom Fernando, mandarei servir-lhe aqui mesmo o desjejum e conversaremos. Não se deu ao incômodo, nobre amigo, redarguiu aparentando tranquilidade. Embora a indisposição, posso movimentar-me. Aliás, já me considero melhor. Não concordo, interrompeu-o com aparência gentil o anfitrião. O senhor conde guardará o leito até refazer-se de todo, exceto se há algum outro motivo que eu não deva saber, com o que lhe respeitarei a discrição. Em absoluto, amigo, não haveria entre nós qualquer motivo que não o pudéssemos expor um para o outro. O riso discreto em Dom Fernando perturbou o enfermo, que o interrogou, resolvendo levar a questão a termo. Há alguma coisa que eu possa ou deva esclarecer? Sabe o senhor? Não eu, contestou com um pouco de rispidez. Sucede que minha menina Margarida está também enferma, não tendo descido para o desjejum em família. Pode ser que o mal tenha algum contágio. Dom Hidalgo assustou-se. Interrogações assomaram-lhe à mente sem resposta. Não se pôde deter em reflexão por sentir o olhar perquiridor de Dom Alcalá penetrando-o. Advém-me o desejo de esclarecer ao meu caro convidado o quanto amo a minha família. Sinto-me arbitrário, muitas vezes, em relação aos negócios da coroa e aos meus próprios, mas sou tirânico no que tange aos que me pertencem. Contrariado, sou capaz de qualquer desagravo, inclusive com o risco da própria vida. Depois de uma pausa, é claro que o amigo sabe como somos os aragoneses e nós, principalmente de Tarazona, na defesa da honra e do lar, pode ser também de Aragão. Tudo quanto envolve os que me cercam e fazem parte da minha consanguinidade aflige-me, descontrola-me. Não vejo, permite, meu amigo, o porquê da confissão com que me honra. Se a minha presença traz a estilar algum problema ou lhe perturba a paz,
rogo licença para viajar imediatamente. Sou muito reconhecido a gentileza do nobre conde de Alcalá e dos seus familiares. Não pretendo ser-lhes uma carga, ainda mais que as minhas propriedades, após esta ausência e os dramas que vivi, requererem minha assistência. Com dissimulação na voz, prosseguiu. Ignorava que a nobre Margarida esteja enferma ou indisposta. Não identifico o que a sua delicada saúde tem a ver com o meu problema orgânico. É claro que nada, apressou-se o outro a responder. Os meus conceitos são fruto de divagação e do desejo de nossa casa que aqui o caro conde recobre a paz. Peço desculpas se coloquei mal as palavras, fazendo-o concluir erroneamente sobre o meu pensamento. Rogo-lhe o favor de conceder-nos a honra de demorar-se por mais largo tempo. Este solar está às suas ordens, pertence-lhe como já o disse antes. Recompôs a fisionomia que volveu a expressão formal à aparência generosa. O médico examinou o paciente e, nada diagnosticando que lhe parecesse grave, receitou-lhe uma poção para o ajudar no repouso. Concordou tratar-se de cansaço e que um bom sono lhe faria muito bem. O paciente alimentou-se parcamente, tomou o medicamento e adormeceu. Logo depois, Margarida foi encontrada ao lado de Carmencita, jogando com esta no pátio interno da vivenda, o que tranquilizou o pai, liberando-o das reações do mau humor de que se encontrava possuído. Ao almoço, o lar havia recuperado a sua costumeira aparente paz e alegria ante a presença do hóspede à mesa, dos parasitas habituais e dos 2 truões encarregados de divertirem a ociosidade doméstica. À tarde, o conde Del Pilar solicitou uma entrevista ao seu anfitrião, objetivando revelar suas posses e tornar-se simpático, se possível, fasciná-lo com o dinheiro que possuía. Oportunamente falaria sobre a jovem Margarida. Planejava. O encontro deu-se na pequena biblioteca de janelas estreitas e ogivais, com vitrais coloridos, atulhadas por larga mesa de carvalho e pesadas cadeiras envernizadas de alto espaldar, sobre tapeçaria com motivo mourisco. Aceita uma taça de nosso vinho rosado? Ofereceu Dom Fernando agradável. O outro aqueceu com um sorriso. Bebericando descontraídos, o viúvo explicou o motivo da entrevista. Possuo alguns recursos em dinheiro e ouro, falou com calculado propósito, e desejaria aplicá-los em terras. Vivemos horas muito difíceis de insegurança e de roubos que se sucedem, lamentáveis. Gostaria de estender minhas propriedades por essa região. Não posso sopitar o anelo de aconselhar-me com um generoso amigo, mais vivido, mais experiente do que eu. A morte súbita da minha esposa e filhinho, tragados pelo Ebro, quando a carruagem tombou da ponte, levando-os, e o cocheiro, que conseguiu salvar-se, trouxe-me desalento e revolta incontida. Tenho vivido uma grande angústia. No entanto, um sopro de renovação me invade e constato que a vida deve continuar. O tempo é um grande e paciente enxugador de lágrimas. O bispo, Dom Manuel de Santa Maria, responsável pelos ofícios da Catedral de La Seu em Saragoça, meu confessor e conselheiro espiritual, quase um pai, buscou tranquilizar-me, absolvendo os meus extremados instintos na missa de corpo presente, oficiada por ele e concedendo-lhes o céu eterno. Posteriormente, sugeriu-me a mudança de ares e, quiçá, de residência, até esquecer a desgraça. Rompendo o silêncio natural
E, interessado na conversação, Dom Fernando retrucou: não me parece que haja terras nesta província que possam ser adquiridas. Sou dos maiores, se não o maior proprietário local. E, embora confesse necessitar de algum dinheiro para resolver problemas na capital, não me encorajo a desfazer-me dos bens de raiz que procedem dos meus ancestrais. Levantou-se e alongou o olhar pelo parque arborizado, prosseguindo qual se pensasse em alta voz. Na época em que o ex-ministro Floridablanca me perseguiu, quase me conduzindo à ruína por motivos que não vem ao caso recordar, pensei em vender tudo e transferir-me para a corte, com o que meus filhos concordavam felizes. Depois de sua queda, que muito desejei, as circunstâncias penosas se alteraram e creio que morrerei neste solar dos meus antepassados. Se o amigo necessita, digamos, não de uma ajuda, mas de um empréstimo, pode contar com os meus recursos no momento sem aplicação. Era o que o conde Del Pilar desejava, abrir o alçapão para agarrar e comprometer o genitor de Margarida, conquistando-a e apossando-se das suas propriedades quando as circunstâncias o permitissem. O dinheiro, em face dos que o têm, quando portadores de caráter enfermo, é sempre ou quase sempre um fator de desditas. Estimulando a cobiça, destrói os que o possuem, por se deixarem estes possuir pela força das suas aquisições. Repetindo a taça de vinho e fazendo um brinde àquele momento, Dom Fernando abraçou o hóspede, respondendo que não se preocupasse com os problemas ali abordados. Voltariam ao assunto em oportunidade própria. Aplicou-lhe gentis palmadas nas costas, como a abrir-lhe as expressões da alma simpática e devagar o assunto, dando-lhe menos importância. Não posso negar que aumentei as minhas propriedades, falou em tom de justificativa, utilizando-me de um direito legal que sempre produz reação no poviléu. Todos os bens são do rei, que em circunstâncias próprias pode tomá-los e doá-los a quem lhe aprouver. Em razão disso, desfruto do prazer de possuir alguns amigos na corte. A minha fidelidade ao rei e à coroa são incontestáveis. Não obstante a amizade que me une ao primeiro-ministro, sei que sou antipatizado pelo seu pupilo, de Godói, cujas intimidades com a infanta e nossa rainha já não são mantidas em grande segredo para a desgraça do reino. Silenciou por alguns momentos, exteriorizando sua animosidade na expressão facial, e coordenando as ideias prosseguiu. Para alargar os meus domínios em Borja, contratei alguns empréstimos vultuosos que se somaram a dívidas de outra procedência. É claro que, se eu fosse chamado a regularizá-los neste momento, não poderia fazê-lo. Confio na safra deste ano e na bênção destas terras, oferecendo-nos o vinho que necessitamos. Sem qualquer presunção, interrompeu o hóspede, compraz-me afirmar-lhe que me será um prazer se eu for convidado a despreocupá-lo, especialmente na questão em tela, desde que a finalidade do dinheiro é comprar a paz, resolver problemas. Enfim, para isso mesmo. Sinto-me feliz com a sua oferta, e é possível que, em se agravando a situação, eu lhe recorra à generosidade. Sem dúvida que, mediante um contrato, qualquer veículo de segurança. Não tenha em mente o amigo que eu lhe suspeite o valor moral, o caráter. Não se trata de suspeição. Morre-se de um para outro momento e faz-se necessário que os negócios fiquem regularizados, a fim de se minimizarem as preocupações familiares. Passeemos um pouco, andemos até o repuxo. A tarde estival bordava-se com o rubor do poente. Havia estesia em a natureza e uma certa afinidade se estabeleceu entre os dois homens intranquilos.
Enquanto a criatura prefere ser lobo do seu irmão, o desequilíbrio é-lhe a hiena voraz a lacerá-lo por dentro. Só a perfeita fraternidade conseguirá o desiderato de harmonizar os seres, tornando-os pacíficos, felizes. Na larga área ajardinada, os dois se encontraram com Mateu e seu palafreneiro. O jovem Estroína retornava de uma incursão pelos arredores, onde se refugiava, tentando evadir-se à monotonia, ao enfado. O genitor solicitou-lhe assistir ao hóspede, enquanto seguia a atender compromissos, outros urgentes. Vestido a rigor para cavalgar, o jovem dissipador atirou-se sobre um banco de mármore, convidando o amigo a acompanhá-lo e ordenando ao serviçal que trouxesse uma jarra de vinho com as respectivas taças. Os olhos de Dom Hidalgo procuraram o recanto da véspera e fixaram-se nas janelas do aposento de Margarida, no andar superior. Embevecido na recordação do encontro da noite passada, não se deu conta de que Mateu o observava com acuidade, desatando a rir, logo comentando com cinismo. Não posso crer que o conde Del Pilar esteja apaixonado pela minha irmã. Surpreendido pelo desvelar do segredo de forma repulsiva, não pôde dissimular a emoção, fazendo-se pálido e exudando em abundância. Por favor, caro jovem, tentou desviar o assunto, não me tenha em conta de lobo ingrato. E por que não? Interrompeu o Mateu. É um homem guapo e jovem, viúvo, portanto livre, e Margarida é bela, solteira e ambiciosa. Faria um excelente par, não fosse... Interrompeu bruscamente a frase e cerrou o senho, tornando-se sombrio. Logo prosseguiu. A mim me cabe romper as algemas de nosso cativeiro. Há momentos em que o odeio, mesmo sendo ele meu pai. Não compreendo nada do que diz, pois falo-ei entender-me. Após tragar um expressivo gole de vinho, o irresponsável desatou as mágoas. Não ignoramos, em casa, a preferência que papai exterioriza pela filha, e que a ela não passa despercebida de que se utiliza para atender aos próprios caprichos. É claro que ela não compreende o que o velho pensa ou deseja, e talvez nem ele mesmo. Vários candidatos à sua mão, alguns dos quais renunciando a qualquer dote, foram despachados, ora por ela, ora por ele. Disse aqui em casa que ela está reservada para um grande destino. E nisso é que minha observação confirma minhas suspeitas. Como encontrar esse príncipe aqui enjaulada? Nunca foi à corte, nem a outras províncias. Seria necessário que sua beleza estonteasse a ponto de os cantores a levarem para outras terras, trazendo os encantados pretendentes até aqui. E mesmo que viessem, não creio que lograriam um intento, não agora pelo menos. O jovem, muito rubro, já afetado pelo álcool, ingeriu nova taça, prosseguindo, animoso contra o pai. Imagino que se ele o surpreender... Todavia, nada existe entre mim e a jovem. Você não me engana, somos do mesmo naipe. Caso ele o surpreenda, teremos tragédia ao certo. Espiaçado, Dom Hidalgo reagiu imprudente. Respeito o seu nobre genitor. Todavia, não sou um campesino. Digo mais, tenho título igual ao dele. Provenho de elevada estirpe e possuo uma fortuna que lhe falta. Caso elegesse sua filha, a tomaria com relativa facilidade, se ela o desejasse. É lógico que o desejará. Minha irmã sonha com o poder, a evasão deste inferno.
a glória no local mais elegante, onde se faça cortejada e a inveja lhe siga os passos. Somos iguais, ela e eu. A vitória e o brilho da fortuna nos fascinam. Se sente algo por ela, conforme notei, não postergue. Conte com a minha ingerência amiga, já que eu lhe necessito da ajuda. Serão permutas de favores, especialmente se considerarmos o parentesco que existirá entre nós. Como dizem os franceses, será um payer de retour. Nota explicativa 38. Pagar na mesma moeda. Dom Hidalgo não esperava uma reação de tal natureza. A franqueza rude do jovem Mateu e o cinismo encontraram receptividade no seu temperamento intempestivo. Resolveu auxiliar o Doidivanas a fim de comprar-lhe o caráter para os objetivos que anelava. De um só golpe, enfraqueceria as resistências do pai e subornaria a anuência do irmão. Teve ímpetos de denunciar-se, porém refreou a impulsividade, insistindo para que Mateus se desnudasse mais. Visivelmente excitado, o jovem fez-se fácil presa da urdidura do amigo ambicioso. Desnecessário asseverar-lhe, informou o ardiloso, que você poderá contar comigo para qualquer empresa. O que o dinheiro consegue, eu posso dispor e franqueio-lhe a ajuda própria. Estou vivendo um grave problema, ripostou Mateu, agora ofegante, olhos injetados. Envolvi-me com uma mulher e não consigo desembaraçar-me dela. Tornei a minha confidente nos arroubos da paixão. Agora que me saturei, não consigo libertar-me, porque ela me ameaça com torpe intriga junto a meu pai. Afirma-me que será mãe logo mais, e o filho me pertence. Isso, afinal, é de somenos importância, constituindo-me verdadeiro fardo a sua insuportável exploração dos meus sentimentos. A princípio, comprometi-me com alguns amigos, assumindo dívidas. Mulher libertina no começo, passou às minhas expensas e ameaça-me, ligada a um antigo amante, a quem devo e me exige dinheiro de volta. Evando-me daqui, ou o escândalo estoure papai, não me perdoará ante o orgulho ferido. Examinemos por etapas o problema, alvitrou o conde. Resgata-se a dívida, que é o mais urgente, e elimina-se a mulher depois. Qual é a sua posição social? Ignoro-a. Deve proceder da ralé. Segundo ela, nasceu na Catalunha, em Gerona, onde foi desencaminhada aos 14 anos. De experiência em experiência, chegou até Huesca, onde a conheci, trazendo-a para cá. A princípio, não lhe exigia fidelidade, por motivos óbvios, principalmente por eu ser muito jovem e não poder economicamente assumir responsabilidades. Mulher vivida, logrou granjear alguns clientes, culminando por emaranhar-me inteiramente nas suas teias, quando tombei inerme nas primeiras dívidas que foram tomando vulto. Não me parece grave o problema. Quando eu daqui me for para Saragoça a pretexto de visitar-me, convide-a a uma viagem de recreio por aqueles sítios. Lá, com a anuência do meu conselheiro espiritual, o sábio Dom Manuel de Santa Maria, interná-la-emos numa casa de arrependidas, salvando-lhe a alma e salvando-o de qualquer incômodo. E a criança que vai nascer? Nascerá e seguirá um destino qualquer, que se pensará na época qual seja. Como vê, não há problemas insolúveis, senão para quem não tem amigos. Mateus, semi-embriagado, abraçou o aparente benfeitor e desatou a rir. Parece-me um sonho, alardeava estonteado. Livrar-me de Felipa, de um filho que ninguém deseja e de papai. Foi Deus quem o mandou. Foi Deus. Como retribuir-lhe tanta ajuda?
Veremos, meu amigo, no momento próprio. A noite caíra sem preâmbulos. Abraçados, os cômpares dos crimes em delineamento adentraram-se para a casa iluminada e buscaram suas habitações como a safar-se das estrelas que testemunharam o nefasto conciliábulo.